E aí, pensadores da sociedade humana, esse é mais um vídeo do meu canal, que agora teve o nome alterado. O nome é Ciclo Histórico, porque a ideia de se trabalhar nele agora é somente o conteúdo de história, sociologia, filosofia. Então engloba toda essa área da história e da sociedade humana. Então eu achei de bom grado alterar o nome do canal para Ciclo Histórico. Então esse vai ser o primeiro vídeo do canal pós a alteração do nome, Ciclo Histórico. Espero que vocês gostem. Hoje eu pretendo aqui trabalhar com vocês o porquê, alguns motivos, a quebra de alguns mitos de que a volta da ditadura militar seria algo de bom grado para o nosso país. O que de fato é uma mentira enorme, sem cabimento, sem pé nem cabeça. Então vamos ao que interessa, não é mesmo? Primeiro a gente tem que lembrar que a ditadura ela vai começar em 64 com a queda de Jean Goulart, tá? Com um golpe militar. E esse período militar ele vai até 85, tá? Quando vamos ter uma eleição democrática, um processo colocando um novo presidente eleito pelo povo e dando início à nova democracia que veio ao nosso país. O livro, como eu vou usar como base hoje para comentar, para quem tiver interesse, é um livro um pouco extenso, tá? Ele tem aqui, vamos ver aqui, cerca de 700 páginas, tá? É a história do Brasil, do famoso escritor Boris Fausto. Uma ótima leitura, um ótimo método de escrita, de fácil entendimento, é uma beleza de ler. Quem tiver interesse, vale a pena cada centavo investido nesse livro. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que lembrar, todo esse período entre 64 e 85 foi anos de chumbo, ou seja, anos pesados para quem sobreviveu. Para você que talvez é do interior, não tenha sofrido tanto com isso. Porém, relatos de pessoas que moravam em cidades maiores, que sofriam diariamente com a ditadura, nota-se o grotesco, o que era realmente a sociedade nesse período. Então, galera, a gente pode pegar exemplos aqui para vocês entenderem. Foram anos profundos, com exílio, controle da mídia, você não tinha direito a opinar, ou seja, sua liberdade de expressão não existiria, a não ser que você fosse um militar e tivesse a fim de expressar o seu ponto de vista. Se você fizesse isso em praça pública, você ia ser espancado, cidadão normal. Morte, tortura, desaparecimento, entre outros fatores que acredito que todo professor de história que se preze ensinou para você no ensino médio ou na sua graduação. Beleza, então vamos lá começar com esse processo de tentar quebrar alguns mitos para você entender por que a ditadura não deve retornar ao Brasil. Com esse suposto turbulhão político que o país vive, muita gente fala que deveria voltar à ditadura, mas isso é uma mentira. Primeiro, galera, a ditadura foi branda, ou seja, uma ditadura calma no Brasil. Isso é a maior mentira que se pode falar sobre a ditadura. Defensores da ditadura militar comparam com a Argentina e entre outros países que passaram por processo da ditadura militar e comparam o número de mortes. No Brasil é cerca de 397, acho 400, que foram declaradas e assumidas pelos comandantes. Mas se pegar relatos, esse número vai subir para 900 e uns quebrados. Além disso, nunca se pode analisar somente esses dados. Por quê, galera? Os militares eles vão tentar habitar lugares que ainda não eram habitados, ou seja, eles chegando próximo aos indígenas levaram muitas e muitas doenças, além de matar muitos indígenas na base do tiro. Então, a gente vai notar que esse número, se a gente pegar o número de indígenas que sofreram por causa dessa dominação de território, vai subir para um número grotesco de 3 a 4 mil mortes durante a ditadura. Então, falar que isso foi branda, que isso foi uma ditadura calma, sem caos, sem morte, é um erro tremendo, galera. É uma coisa espantosa. Então esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. A ditadura no Brasil não foi branda em nenhum momento. Ela teve momentos que começaram mais calmos e momentos que o pau torou mais solto. Mas nunca ela foi branda. Nunca. Em nenhum momento. O segundo mito que a gente pode quebrar é que a educação é de qualidade. É outra mentira muito deslavada. Por quê? Primeiro, o controle do conteúdo ensinado era dado pelos militares. Você não poderia ensinar nada além do que eles
liberassem você ensinar. Além disso, existiam militares infiltrados como professores e nem eram capacitados ao cargo. E eles ficavam ali justamente para isso, para controlar a educação. E não pense que isso ficava só até o ensino fundamental ali, você se formar. Porque no ensino superior, em muitas universidades estaduais e federais que já existiam na época, existia o controle dos militares dentro desse processo de ensino, tá? Mesmo no ensino superior. Como que eles controlavam o índice? Eles sumiam com documentos, controlavam pesquisas. Então é lógico que o índice ia aparecer lá em cima. Só que pesquisas reais demonstram que o número de analfabetos cresceu durante a ditadura militar. Então, esse mito de que a educação era melhor e mais qualificada, eu desconheço. Eu acho ridículo analisar esse ponto de vista, uma vez que hoje você vê muito mais consciência na sociedade perante o que existia antigamente. Então eu acho que a educação está evoluindo, vai continuar evoluindo, desde que os comandantes não limitem os nossos conteúdos dentro de sala de aula. Por mais que a educação se encontre ruim, ela encontra andando para frente. Um terceiro mito que a gente pode quebrar é a saúde. Muita gente fala que a saúde não era o caos que é hoje. Porém, na ditadura militar, somente pessoas que tinham carteira assinadas poderiam ser tratadas pelo SUS. Não que elas seriam bem tratadas, mas se a pessoa que não tivesse uma carteira assinada chegasse no hospital com uma emergência, ela não era atendida. Ela ia ser deixada de lado e morrendo na porta do hospital, porque só poderia atender somente pessoas com carteira de trabalho assinada. Visto isso, a gente nota muitos consultórios particulares crescendo nesse período da ditadura e muita gente que era autônoma ou fazia outro tipo de trabalho que não tinha carteira assinada recorrendo para esses meios. Por quê? Porque não existia saúde. Então, se a gente analisar, por mais que a nossa saúde às vezes esteja em caos, ela ainda é melhor do que nesse período. O quarto mito a ser quebrado, e um dos mais importantes, é que não existia corrupção. A corrupção existia, galera. Por que que ela não é mostrada em papéis? Porque não existia uma fiscalização. Não existia alguém que fiscalizava tudo e que, como é que eu posso dizer para vocês? Que existiam conselhos de fiscalização. Então, não existia como você provar que houve desvio de dinheiro. Mas se você notar as famílias de militares, é incrível como grandes famílias de militares poderosos cresceram economicamente de um modo absurdo durante esse período. Então já nota que a corrupção estava presente. Pode ser até que seja maior do que hoje, mas não existe como provar, uma vez que eles davam sumiço em documentos, que não existia um conselho de fiscalização real. Um quinto mito que a gente deve quebrar é que os militares evitaram a instalação do comunismo no Brasil. Galera, pensa comigo, houve 400 mortes. Você acha que 400 pessoas seriam capazes de tomar o poder, construir uma nação comunista? Mesmo que a União Soviética estivesse apoiando essas pessoas que supostamente morreram ou que sumiram, mesmo que fosse 1000, você acha que tomariam o poder? Conseguiriam convencer uma massa de que era necessária a instalação do comunismo? Eu tenho minhas dúvidas. Além disso, uma das justificativas é que Jango Goulart era esquerdista. Mas assim, galera, justiça social não é algo exatamente marxista ou socialista. Justiça social é algo que na democracia é necessário para se estabilizar um país mais justo, um país que cresça por completo. Não só os grandes continuem crescendo e os pobres degredindo, tá? Então, como historiador, todas as análises que estudei, é extremamente absurdo falar que em determinado momento a ditadura militar impede o comunismo de tomar posse, de tomar frente no nosso país. Sexto mito que a gente deve cortar, sem dúvida nenhuma, é que o Brasil cresceu economicamente. Lógico, existiu, falam do boom econômico, do crescimento estrondoso. Cara, foram feitas muitas obras mesmo. Tem bom grado até hoje. Por exemplo, a Itaipu. A Itaipu, eu moro aqui próximo e, cara, ela é algo fantástico para o Brasil. Porém, ela e outras construções que aconteceram para tentar ajudar o nosso país, foram construções pegando tópicos anteriores, sem fiscalização alguma. E foram construções milionárias. Em 85, quando eles saem do poder, os militares, eles deixam uma dívida externa, galera, isso em dólar, tá? De cerca, eu anotei aqui, eu vou
pegar para não falar o erro para você. 1,2 trilhões de dólares. Gente, isso é 4 vezes, é o quadro o atual governo tem de dívida. Então falar que o Brasil teve um boom econômico, isso é ignorância, porque aqui pode ter construído, pode ter crescido, mas a dívida externa foi extremamente aumentada, ela ficou um poço praticamente sem fundo, que foram vários governos depois sofrendo para tentar estabilizar economicamente esse país. Então isso é uma máscara, isso é uma mentira que tentam estampar. A ditadura fez o Brasil crescer, mas ninguém olha o furo econômico que ele deixou com o acordo feito com os bancos, tá? Mundiais, e a dívida externa monstruosa que foi deixada. Um sétimo mito que a gente pode quebrar, galera, é que só morreu vagabundo durante o processo da ditadura. Muita gente honesta morreu, muitos indígenas morreram, como eu já citei. Então falar que só morreu vagabundo é ignorância, é tampar o sol com a peneira. Porque muitas pessoas que lutavam por democracia não tinham nada a ver com comunismo ou com vagabundagem que vocês rotulam hoje, morreram lutando por democracia, por um país justo. Então falar que só morreu vagabundo é um erro escancarado. Um outro erro de extrema importância é falar que todos os militares apoiavam o processo da ditadura militar. Dados relatam, tá? Isso historicamente provados, tá? Relatam que mais de 8 mil soldados militares, bombeiros, policiais civis e etc. apoiavam João Goulart. Então, falar que todos os militares achavam isso fantástico e apoiavam é tampar o sol com a peneira de novo. Uma vez que esses 8 mil soldados foram perseguidos, muitos exilados, outros viveram com outros fugindo, tipo, como se não tivesse nome, para se esconder do processo da ditadura. Porque eles queriam realmente acabar com esses militares que estavam contra a implantação da ditadura militar. E um último mito, galera, pra gente acabar com esse vídeo, que não é menos importante que os outros, é que no processo da ditadura militar existia civismo e não modernismo. Para vocês compreenderem o processo, a ditadura era tão branda, tão forte, que ela chega a um ponto de anular sindicato ou deixar os mesmos em mãos de comandante. Então, o trabalhador, a pessoa que se sentia oprimida, ela não tinha o direito de manifestar. Ou se você fosse manifestar, você era respondido com violência, você era preso, você era torturado, você era comunista. Então, não havia esse badernismo que muitos falam. Por quê? Porque o proletário não tinha voz. Era aceitar ou tomar na tarraqueta. Então não existe como você falar que existia civismo. Se existia uma ordem, era na base da porrada. Não era na base de um civismo decente, que o cidadão se sente bem o suficiente para não fazer um protesto. Então acho que é isso aí, galera. Eu tentei ajudar vocês a analisar os pontos da ditadura militar, por que ela não deve voltar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, por favor, isso ajuda muito na minha divulgação, e compartilhe o vídeo se possível. E até uma próxima. Ciclo Histórico é eu e você crescendo mentalmente.